Olá, boa tarde. Meu nome é Paula, eu sou otorrino aqui da equipe e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as labirintopatias, sobre as doenças do labirinto no geral. Então, a primeira coisa, quando a gente fala em doença do labirinto, a gente pensa em tontura. E para conseguir fazer um diagnóstico adequado do paciente com tontura, a primeira coisa é a anamnese. A anamnese de uma tontura é muito parecida com a anamnese da dor, onde você tem os caracteres típicos da dor. Então, na tontura, é importante saber caracterizar o tipo de tontura, se ela é rotatória, desequilíbrio, flutuação, mareio ou qualquer outro tipo que o paciente possa vir a lhe falar. A duração da crise, de segundos, horas, minutos, os sintomas associados, tontura com perda auditiva, com zumbido, com náusea, com cefaleia, o desencadeante dessa tontura, se é ao levantar, ao abaixar, após estresse, após insônia, e os fatores de piora e de melhora, algum alimento, alguma situação específica, algum movimento específico. O tempo de início começou hoje, começou há 2 semanas. E a frequência com que isso acontece. Então, toda vez que eu me movimento eu tenho, ou é só quando eu acordo, mas todos os dias de manhã eu tenho, ou eu tenho crises a cada 2 ou 3 meses, tá? Isso que é o mais importante. Seguido pela anamnese, vem o exame físico, que ajuda bastante a gente a entender a base da doença. Então, otoscopia, como vocês já devem ter visto em outras aulas, e aí vem um exame um pouco mais específico da otoneurologia, onde a gente faz uma avaliação neurológica. O principal objetivo aqui do exame físico é diferenciar os pacientes que têm tontura de causa periférica, ou seja, do labirinto, dos pacientes que têm causas centrais. E aí, qualquer região central pode dar tontura, assim como várias outras coisas podem dar tontura, tá? Doenças cardíacas, endócrinas, neurológicas, pulmonares, tem várias coisas que podem dar tontura, mas aqui a gente está focando na diferenciação entre labirinto e doença de causa central, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a pesquisa de nistagmos. Então, nistagmo é um movimento ocular que acontece de forma repetida por algumas vezes e que a gente vai procurar olhando os olhos do paciente propriamente. Então, aqui a gente vai ver um vídeo. E nesse vídeo, o médico está com a caneta movimentando de um lado para o outro e a paciente está tentando acompanhar com os olhos. O que a gente procura é, o olho consegue ficar parado olhando a caneta ou existe algum movimento que não deveria estar acontecendo? Esse movimento a gente chama de nistagmo. Um nistagmo que é periférico, ou seja, labiríntico, ele vai acontecer sempre do mesmo jeito para qualquer posição do olhar. O nistagmo de causa central, ele vai acontecer de formas diferentes dependendo do movimento que os olhos fazem. Essa é a característica clássica dos nistagmos. A gente segue por um teste que é o teste de Romberg. O Romberg, ele faz com que o paciente fique em pé. A gente mantém aqui uma abertura pequena entre os pés, os braços ao longo do corpo e os olhos fechados. O paciente tem que permanecer nessa posição. Então, nos casos periféricos, nós vamos avaliar quedas para os lados, enquanto nos casos centrais, o paciente tem a tendência de queda para trás. Veja, não é patognomônico, tá? Não é absolutamente 100%, mas é um sinal a mais dentro de tudo que você já avaliou, da anamnese e também do restante do exame físico, tá bom? Unterberger-Fukuda. Aqui, o que a gente avaliaria? O paciente com os pés juntos novamente e ele vai elevar o joelho, fazendo aqui 90 graus como uma marcha, parado no mesmo local. Então, o paciente está parado, marchando no local. Os pacientes que têm quadros periféricos fazem rotações, então eles vão girar aqui cerca de 30 graus para um dos lados, ou eles vão caminhar para um lado e para o outro lado também cerca de 1 metro, tá? Os quadros centrais fazem movimentos aleatórios, movimentos que não são rotações, então eles podem inclusive ter queda nesse exame. O teste de marcha propriamente dito, onde o paciente vai fazer um caminho aqui de cerca de 3 metros, que seria o ideal para uma avaliação, tá? Primeiro de olhos abertos e na sequência com os olhos fechados. O importante é o paciente sempre ter alguma coisa como apoio para que não tenha nenhuma queda, tá?
Os pacientes de causa periférica acabam tendo quedas para os lados, assim como nos exames que a gente já citou, e os centrais ou não conseguem fazer a caminhada ou tem marchas bastante típicas, como a do paciente que tem Parkinson, né, que a gente vai perceber aí um movimento mais rígido, um pouco mais maquinário. Pacientes que têm AVC ou quadro neurológico prévio podem ter dificuldade de mobilização de um dos membros. Então, tudo isso a gente consegue notar no teste de marcha. E a gente tem um último teste que eu vou mostrar para vocês agora, que vai avaliar as tonturas posturais. Então, olhem só. A gente vira a cabeça do paciente e deita o paciente fazendo uma hiperextensão do pescoço. Então, a cabeça fica para fora da maca, tá? Eu estou aqui observando a presença de nistagmo, aquele movimento ocular. Na sequência, o paciente se levanta e olha para frente novamente. Esse teste é chamado de Dix-Hallpike. É um teste onde eu avalio o movimento dos olhos, ou seja, a presença de um nistagmo durante o posicionamento da cabeça. É um teste que movimenta os canais semicirculares, uma parte muito importante do nosso labirinto. Nesse movimento, se tiver alguma coisa errada lá dentro, a gente pode identificar um nistagmo para um dos dois lados, tá? Esse teste é muito importante para uma das doenças que a gente vai discutir logo mais. Então, das doenças que a gente tem próprias do labirinto, aqui eu vou citar algumas mais comuns e vou explicar para vocês algumas delas. Então, a primeira e a mais importante é a vertigem paroxística posicional benigna, chamada de VPPB. Ela é a mais comum de todas no dia a dia da otoneurologia. Existem outras doenças, como os distúrbios metabólicos, a doença de Meniere, a migrânia vestibular, as síndromes cervicais, as labirintites, as neurites, as hipotensões e assim por diante. Então, como eu falei no início, várias outras doenças podem causar tontura, não só do labirinto ou da parte central. Então, doenças neurológicas, cardíacas, neurológicas, periféricas e autoimunes também podem fazer isso. Então, a gente vai começar falando um pouquinho da VPPB. A VPPB é uma disfunção dos otólitos. O que são otólitos? Otólitos são cristalzinhos que a gente tem dentro do nosso labirinto. Então, aqui, ó, lembrando um pouquinho da anatomia. Eu vejo a cóclea e eu vejo o labirinto posterior. Então, o labirinto é uma estrutura óssea. Dentro dessa estrutura óssea, eu tenho uma estrutura membranosa, que é essa em azul, tá? Entre a parte azul e a parte óssea aqui, eu tenho um líquido que é a perilinfa, e dentro da parte azul eu tenho a endolinfa, tá? Nessa região central do labirinto fica o vestíbulo, onde eu tenho aqui o utrículo e o sáculo, tá? Essa região de conexão, ela é cheia de otocônias ou otólitos. São cristais de carbonato de cálcio que deveriam ficar parados aqui, ó, na região do sáculo e do utrículo. Se esses cristais se deslocam por algum motivo, quando a gente vira a cabeça para um lado e para o outro, esses cristais eles começam a rodar por dentro dos canais semicirculares. E aí o que vai acontecer é que o labirinto vai perder a noção de espaço. Então, quando você virar a cabeça e esse líquido que está aqui dentro rodar aqui por dentro dos canais, ele vai perceber que tem alguma coisa fora do lugar. E você vai ter a sensação de tontura, tá bom? Justamente por causa disso, os sintomas da VPPB são muito clássicos. Então, como o próprio nome diz, ela é uma vertigem, ou seja, o paciente vai ter uma sensação de movimento externo, de rotação do mundo, tá? Ela é de curta duração, porque ela só existe enquanto aquele movimento aconteceu. Então, eu deitei e virei a minha cabeça muito bruscamente. A endolinfa, que é o líquido que está lá dentro, vai girar também de forma brusca. Enquanto esse movimento existe e o labirinto perdeu a noção de espaço, eu tenho sintoma. Quando essa sensação, ou seja, quando esse líquido para de movimentar, a minha tontura também vai passar. Justamente por isso, ela é postural. Vai acontecer só durante a movimentação cefálica. Quando o paciente está parado, quietinho, ele não vai sentir absolutamente nada, tá? Como a causa dela é especificamente dos otólitos, ou seja, daquela porçãozinha do labirinto, eu não tenho sintomas da cóclea, ou seja, eu não tenho perda auditiva nem zumbido. Mas eu vou ter sintomas neurovegetativos, porque é uma situação muito ruim para o paciente. O movimento acontece de forma brusca, tudo sai do lugar, então náuseas, vômitos, sudorese, palidez podem acontecer durante a crise, tá?
A gente fala que ela é paroxística porque ela vai acontecer toda vez que você movimentar a cabeça. Então, ela acontece muitas vezes, tá? E ela é benigna. Por quê? Porque os otólitos são cristais de cálcio. Ou seja, com o tempo, eles vão dissolver, eles vão ser reabsorvidos pelo seu organismo e a dor e a tontura toda vai passar. Então, por que a gente tenta tratar isso independentemente do tempo que o paciente tem o sintoma? Primeiro porque um otólito, para que tenha uma resolução espontânea, pode levar meses para que isso aconteça. Segundo, todo movimento cefálico pode causar uma disfunção. Então, o paciente pode, uma hora, levantar da cama, por exemplo, e sofrer uma queda e ter um trauma importante. Então, é uma patologia que precisa ser tratada o mais breve possível. O tratamento dessa doença é feito através de algumas manobras e o diagnóstico também. Então, o diagnóstico é feito pela manobra de Dix-Hallpike, que a gente já discutiu, onde eu vou identificar algum nistagmo. Os nistagmos vão ser diferentes para cada canal, vocês não precisam se preocupar com esse detalhe. O importante é entender que se na manobra eu tiver um nistagmo, esse nistagmo muito provavelmente é causado por uma VPPB, tá? Identificado isso, eu preciso que aquele cristal saia do canal, saia daquele canal semicircular e volte para o lugar correto dele, ou seja, para o sacro e para o trícono. E para que eu consiga fazer isso, não existe medicação. Existe uma manobra de reposicionamento, ou seja, um exercício onde eu vou colocar aquele negócio de volta no lugar. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 tipos de exercícios característicos, tá? Para que a gente faça isso. Então, a primeira manobra aqui, ó, é a manobra de Epley. Então, o paciente vai fazer a mesma posição do Dix-Hallpike. Na hora que a gente deitou, o paciente está tendo aqui um nistagmo. Eu giro a cabeça dele e giro mais uma vez. Ou seja, eu fiz aqui um movimento de quase 180, um pouquinho mais, 270 graus praticamente da cabeça. Essa rotação da cabeça faz com que eu gire o líquido, a endolinfa, que existe dentro do canal semicircular. E esse movimento carrega aquele otólito de volta para a região central. E o paciente tem uma melhora muito importante. Mais de 85% dos pacientes têm resolução na primeira manobra. E se isso não for efetivo, a manobra pode ser repetida outras vezes, tá? Até que a pedrinha realmente se desloque. Caso essa manobra não seja efetiva, a gente tem ainda um plano B, uma manobra um pouquinho mais incisiva, um pouco mais agressiva, talvez, onde você consegue fazer esse deslocamento. Essa manobra é a manobra de Semon. O paciente vira a cabeça para um lado e deita. Então, deste lado aqui, ó, o paciente vai ter nistagmo, tá? Na presença de nistagmo desse lado, eu vou fazer a rotação sempre do lado ruim para o lado bom. Aqui o médico está explicando para ela o que ele vai fazer durante o movimento. Vocês vão notar uma rotação de 180 graus e a paciente encosta a testa aqui de volta na maca. Esse movimento é mais rápido, mais brusco e mais intenso. Então, quando a gente tem uma VPPB um pouco mais persistente, ele pode ajudar bastante. Muito bem. Os distúrbios metabólicos, que são a nossa próxima patologia, não são, na realidade, uma doença labiríntica. Eles são doenças do corpo, doenças sistêmicas, mas que agridem diretamente o labirinto. As alterações da glicemia são as mais importantes, mas a gente também considera o colesterol, triglicérides e as doenças hormonais, especialmente as da tireoide. O nosso labirinto, para que ele funcione normalmente, ou seja, que a endolinfa e a perilinfa continuem funcionando como deveriam, elas têm uma concentração de sódio e potássio próprias. Para que essa concentração continue do mesmo jeito, existem as bombas de sódio e potássio, que vocês já conhecem aí de longa data. Essas bombas mantêm a quantidade, a concentração adequada desses íons em cada um dos líquidos. Para que essa bomba funcione, a gente precisa de ATP. E o ATP vem da glicose. Ou seja, se eu tenho níveis de glicose alterados, essas bombas vão funcionar de forma inadequada e os líquidos do ouvido também vão funcionar de forma inadequada, gerando tontura. Uma tontura com certeza muito mais prolongada, persistente, desconfortável, mas não muito severa, porque ela vai acontecendo aos pouquinhos. Então, os distúrbios metabólicos ocorrem ao longo do tempo, não são súbitos. Por isso, a tontura, ela vai ser muito mais um desequilíbrio, não vai ser uma vertigem severa, rotatória, intensa.
ela pode vir acompanhada de hipoacusia e zumbido, porque o líquido que corre aqui no labirinto é o mesmo líquido que corre na cóclea. E se um está alterado, o outro também vai estar. A duração vai ser muito variável, porque depende de como isso aqui vem acontecendo. Então, por exemplo, uma hipoglicemia súbita pode realmente dar uma tontura mais intensa e mais rápida. Mas o paciente que tem um diabetes descontrolado, por exemplo, vai ter uma duração muito mais crônica da tontura e muito mais desequilíbrio, tá? E assim por diante. O nosso diagnóstico é baseado nos exames de sangue e o tratamento do cuidado clínico adequado para cada uma das patologias. A doença de Meniere é uma doença causada pela hidropsia endolinfática. Então, o que é hidropsia endolinfática? A endolinfa, que é aquele líquido que está dentro aqui da porção membranosa, ela tem um volume adequado para que você tenha espaço para o funcionamento do labirinto. A hidropsia nada mais é do que um aumento do volume da endolinfa. Então, vejam aqui nessa imagem o trículo e o sáculo, como eles se tornam volumosos, eles ocupam praticamente todo o espaço que a gente tem aqui na região vestibular. A minha perilinfa está extremamente reduzida nessa região, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de hidropsia endolinfática. E como é que a gente vai ver a doença de Meniere em termos clínicos? O paciente vai ter vertigem, aqui é vertigem como um quadro de tontura rotatória intensa e de longa duração, ela tem que ter pelo menos 20 minutos. Por quê? Porque o líquido ele aumenta e quando ele chega num nível realmente preocupante, você começa a ter tontura. E vai demorar para que esse líquido seja removido e seja regularizada a situação, por isso a tontura é mais persistente. E é uma alteração da endolinfa, então a gente tem a alteração do labirinto posterior e da cóclea. Você vai ter perda auditiva e zumbido. Só que essas alterações seguem o padrão da tontura. Elas duram por um certo período, assim como a hipoacusia e o zumbido, vão durar por um certo período também. E quando uma das situações melhorarem, todas vão melhorar em conjunto, tá? Então, a tríade da doença de Meniere clássica é a associação de vertigem, hipoacusia e zumbido em crises. A crise vem, dá uma piora importante e na sequência ela passa. O paciente volta a ouvir normalmente e volta a ter o seu equilíbrio. Essa é a doença de Meniere clássica, tá? O diagnóstico é clínico, baseado nesses sintomas, e numa audiometria, ou seja, um exame que vai ajudar a gente a concluir que o paciente realmente teve a perda auditiva durante a tontura. A eletrococleografia é um exame específico para medir a quantidade de endolinfa que você tem dentro do teu labirinto, isso de uma forma geral, tá? É um exame que ajuda no diagnóstico, mas ele não fecha critério diagnóstico, ou seja, se ele estiver normal, não quer dizer que não seja uma doença de Meniere, ok? O diagnóstico basicamente é clínico e audiométrico. O tratamento da doença de Meniere tem duas grandes frentes. A primeira, a crise, onde você vai usar medicamentos que sejam sedativos, labirínticos, flunarizina, cinarizina, dimenhidrinato e meclizina, ou um benzodiazepínico como clonazepam, que é líquido sublingual, tem um efeito bastante rápido e ajuda bastante. A ideia aqui é fazer o paciente parar a tontura, não ter mais os sintomas de náusea, vômito, que são muito comuns durante a crise. Uma vez que o paciente está fora da crise, a droga de escolha para manutenção é a beta-estina. A beta-estina é uma medicação que diminui, que aumenta, na verdade, a circulação vascular aí na região do labirinto e ela favorece a normalização da produção e da retirada da endolinfa, tá? Associadas a uma dieta adequada, onde você vai evitar excesso de açúcar, excesso de sal, de glutamato, e evitar o jejum prolongado também, né? Fazendo isso direitinho, a gente tem um bom controle da doença. Os casos severos, a gente tem algumas situações aqui mais específicas, aqueles pacientes que não se controlam com medicação, a gente pode fazer a aplicação intratimpânica de gentamicina, que é essa imagem. A gentamicina é um antibiótico vestibulotóxico, então eu jogo dentro da orelha média aqui, ela vai ser absorvida para a orelha interna e vai matar as células do labirinto. Eu posso fazer uma descompressão do saco endolinfático. O saco endolinfático é a porção do labirinto que excreta a endolinfa, ou seja, que joga fora a endolinfa do labirinto. Eu posso abrir o saco endolinfático, favorecendo a retirada da endolinfa. Isso é uma cirurgia feita
pela região da mastoide do ouvido, ou eu posso fazer ainda uma neurectomia, onde eu vou seccionar os nervos vestibulares daquele lado, permitindo então que o outro labirinto assuma aí a função do equilíbrio, ou mesmo as outras estruturas importantes do equilíbrio, como a visão, a propriocepção, o cerebelo, que ajudam bastante no nosso equilíbrio também. Eu vou fechar a nossa discussão aqui com as labirintites propriamente. A labirintite, que é o termo que a gente mais usa e mais ouve no dia a dia, é uma infecção do labirinto posterior. Então, ela pode ser viral, bacteriana, fúngica, enfim. E, geralmente, ela é proveniente de uma infecção da via aérea superior, normalmente uma otite ou uma mastoidite. Aqui eu tenho uma imagem de uma otite, então aqui vocês estão vendo a membrana timpânica bastante hiperemiada, baulada, né? Todo o canal auditivo avermelhado aqui. E aqui uma região de uma mastoidite. A mastoide é esse osso atrás do ouvido aqui. Vocês percebem que tem uma bola, isso aqui é pus, né? Secreção purulenta presa na mastoide, drenando para a região subcutânea, tá? Por ser uma infecção e um quadro agudo, a labirintite ela é uma vertigem incapacitante. Ou seja, imagina que a sua endolinfa, que tem lá uma densidade super baixa, passa a ter secreção purulenta dentro do labirinto. Essa secreção altera a tua densidade de movimento. Então, vai ter uma vertigem que é súbita, que inicia de uma hora para outra e que é muito, muito severa, tá? Vem associada com os sintomas da infecção, então, otalgia, queda do estado geral, vai vir com sintomas neurovegetativos, porque é um quadro súbito, e vai vir com perda auditiva e zumbido, porque essa infecção acomete toda a orelha interna, ou seja, pega a cóclea e o labirinto posterior, tá bom? É importante falar isso, por quê? Porque todo mundo, ou melhor, uma boa parte da população considera que tontura é labirintite. Isso aqui que eu estou falando para vocês é labirintite. Todo o resto são tonturas de outras causas, como as que a gente viu anteriormente. Então, Meniere, VPPB, distúrbio metabólico, não são labirintites. O diagnóstico aqui é totalmente clínico pela história do paciente, mas exames de imagem ajudam. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma tomografia do osso temporal. A gente vê aqui ó, o labirinto direitinho, né, os dois canais, o vertical aqui que é o superior e o horizontal aqui que é o lateral. Aqui é a região do vestíbulo, né, que é a comunicação entre eles, de um dos lados, aqui o lado direito, e no lado esquerdo eu não consigo identificar, eu vejo uma formação óssea aqui em cima. Isso é uma labirintite ossificante, uma consequência aí de uma labirintite maltratada ou mal conduzida de alguma forma, tá? Para vocês verem até onde uma labirintite realmente pode chegar. O tratamento desses casos são com internação hospitalar, antibiótico terapia endovenosa, corticoides e sedativos labirínticos. Então, hoje, a gente já considera que com essa tríade a gente tem uma boa resposta medicamentosa. Antes de eu acabar, eu quero lembrar a vocês uma doença muito específica que é a neurite vestibular. A neurite é uma doença de causa neurológica, né? A grande questão, por que eu estou citando ela aqui, é porque os sintomas dela são muito parecidos com a labirintite. Ela é um processo inflamatório que pega o nervo vestibular, geralmente pega isso na sua porção periférica, por isso que a gente vê uma semelhança grande com a labirintite, tá? É uma vertigem severa, incapacitante, igual a labirintite normalmente, mas ela não tem alteração auditiva, porque ela pega um nervo vestibular, ela não pega o labirinto, então ela não tem alterações auditivas, tá? É um exame físico bastante característico, eu vou ter sintomas bastante agudos, mas a minha intenção em mostrar para vocês a neurite é lembrar que ela pode ser clinicamente muito semelhante a uma labirintite, mas que aqui eu não tenho alteração auditiva qualquer. O diagnóstico é clínico, eu tenho alguns exames complementares que podem nos auxiliar, que não são fundamentais nem no início, especialmente no início do quadro, a longo prazo eles nos ajudam a acompanhar o paciente, e o tratamento aqui funciona da mesma forma. Eu vou usar supressor labiríntico, antiemético, posso usar corticoide, aqui também já existe evidência científica para isso, e aqui a reabilitação vestibular é fundamental. Eu preciso fazer esse nervo voltar a funcionar, então quanto antes eu treinar esse labirinto, melhor vai ser. Bom, eu queria agradecer a atenção de todos aí que assistiram a aula. Eu sei que é uma aula densa, uma aula difícil,
Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem mandar aqui para o meu e-mail, que eu deixei aqui embaixo. Podem mandar para o professor Maurício também, se vocês preferirem, tá bom? E eu vou abrir aqui depois para que vocês possam perguntar o que vocês quiserem também, tá bom? Bom estudo para todos!